Estamos de volta. Exercício de classificação. Comigo, ABCU Luiz da Silva. O exercício de classificação é aquele momento em que a gente conta quantos personagens de cada um a gente tem. E como é que a gente faz isso? Olha, é fácil. A gente já classificou, não já? A gente já selecionou. Então vamos copiar tudo que nós selecionamos, né? Os 7 versos, e vamos trazer para cá esses versos selecionados. Vamos trazer para cá. Pronto. E agora nós podemos começar com o nosso exercício de classificação. Por exemplo, naqueles dias. A palavra naqueles aponta para o personagem seguinte, que é dias. Então, naqueles dias é uma referência à mesma palavra. Se, opa, se multiplicou o número de discípulos. Se multiplicando-se o número é uma palavra diferente do se, mas multiplicando-se o número de discípulos. Quem que se multiplicou? Os discípulos. Então, isso aqui vem para cá. Houve murmuração. Murmuração é um personagem único. A gente vai deixar ele aqui. Entre os helenistas e hebreus. Quem que eram esses helenistas e hebreus? Eram pessoas, eram grupos de dentro dos discípulos, daquele grupo que estava crescendo. Então vem para cá. Por causa das viúvas deles. Essas viúvas também eram discípulas, certo? Isso era a igreja, né? Os discípulos aqui é a igreja. Deles, deles. Um desses grupos estava descontente por causa das viúvas. Distribuição é um outro elemento. Verso 2, eu estou com o meu texto aberto aqui. Vou olhar sempre, né? Então, os 12. Esse 12 é apóstolos. Esses 12 são os apóstolos. Então, os 12 convocaram a comunidade. Espera aí. Quem que é a comunidade? A comunidade é a igreja. E quem que é a igreja? A igreja é aquela que estava se multiplicando, é aquela que era composta pelos discípulos, é aquela que tinha o grupo dos helenistas, dos hebreus, das viúvas. Então, convocou todo mundo. Comunidade dos discípulos, convocou todo mundo. E eles disseram: não é bom que nós deixemos a palavra de lado. A palavra é de quem? De Deus. Então Deus vem para cá. Vou subir um pouquinho. Para servir as mesas. Então, irmãos, deixa eu pegar o 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, homens. Olha só. Então, a gente tem aqui os irmãos é a igreja, vós, e os homens que era para ser escolhido também era do meio da igreja, certo? Vamos pegar isso aqui, vamos trazer para cá, porque isso aqui é a igreja. Reputação fica sozinho, o espírito vem aqui para baixo. Eu vou reduzir um pouco agora, pessoal, para a gente conseguir seguir. Um pouco mais, tá? Pronto. Reputação, espírito, sabedoria é um outro personagem. 3, né? Aos quais quem? Aos quais é os irmãos, os homens que eles vão selecionar de dentro da igreja. Deste serviço é um personagem único. A gente poderia separar esses homens da igreja? Não, os homens estão sendo retirados de dentro da igreja. Escolher irmãos dentre vós, homens, aos quais eu acho que eu vou deixar, viu, pessoal, separado. É, eu vou deixar separado
os diáconos da comunidade. Apesar que eles vão sair da comunidade, eu vou deixar eles separados. O espírito, sabedoria, aos quais é os homens, tá? Deste serviço. Eu vou ver se eu coloco aqui em 2 páginas, talvez fique um pouco melhor. Isto. E agora eu posso trabalhar tranquilamente com os dois lados, né? Fica um pouco menor, mas eu consigo trabalhar com os dois lados. Nós nos dedicaremos, nós quem? Os apóstolos, que está aqui, ó. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ó, palavra a gente já viu, então vamos procurar. Palavra tá aqui e trazer para cá. O parecer agradou a toda a comunidade, ou seja, toda a igreja. Vai vir para cá. A igreja escolheu Estevão, homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito. O Espírito já apareceu, tá? Então a gente vai pegar o Espírito e vamos levar lá para onde ele já está, aqui. Isso é classificação. Filipe é um outro personagem. Prócoro é um outro personagem. No conjunto formam os diáconos, mas é um outro personagem. Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. O Nicolau era um prosélito e Antioquia é um outro personagem. Agora o verso 5. Não, verso 6, né? Apresentaram-nos perante os apóstolos. Apresentaram-nos. Esse nos é uma referência ao Nicolau, ao Parmenas, ao Timão, ao Filipe. Aqui, o nos está fazendo com que a gente tenha que interpretar o, os diáconos como um grupo. O problema é que alguns dos diáconos têm características especiais. A gente vai usar, vamos aplicar aqui aquele princípio que diz o seguinte: o primeiro foi tomado como exemplo para os outros, né? Porque seria muito estranho a Bíblia dizer assim, ó, a igreja escolheu o Filipe, o Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas os outros não tinham nem o Espírito nem fé. Percebe? Não tem sentido. Tem mais sentido o primeiro ter sido tomado como referência. No livro de Atos dos Apóstolos, essa ideia de tomar como referência é muito comum. Inclusive, o próprio livro de Atos dos Apóstolos toma alguns apóstolos como referência, porque não trata dos apóstolos. Né? Você deve saber que nós tínhamos 12 apóstolos. Inclusive, aqui faz referência aos 12. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não trata da vida dos 12 apóstolos. Nós temos aqui Pedro, Paulo, João e um ou outro apóstolo. Então, na verdade, a gente tem o livro de Atos dos Apóstolos falando de 4 ou 5 apóstolos só. Mas aí quer dizer que os outros não fizeram nada, não existiam? Não. É que o livro ficaria grande demais se fosse tomada a vida particular de cada um e os feitos particulares de cada um. Então, toma-se como referência o que alguns fizeram e esses representam os outros. Certo? Então, eu acredito que
todos eram cheios de fé e do Espírito Santo. Todos eram homens, ó, todos eram homens e todos eram cheios de fé e do Espírito Santo. Então vamos lá. Nesse caso, a gente poderia juntar, né, todos eles em um só. Aí eu posso apagar isso aqui. Já vou fazer isso. Eu vou deixar um grupo, tá? Eu vou deixar um grupo para que a mesma coisa se aplique a todos eles. Então tem Estevão, Felipe, Prócoro, Felipe, Prócoro. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Às vezes eu olho para o outro lado porque a tela de trabalho de fato está aqui do outro lado. Prócoro, Timão. Não é o Timão do Timão e Pumba, né? Timão, Pármenas, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá vendo? Alguns deles são particularizados, né? O escritor resolve indicar. E aí agora o 6 fica equivalendo para eles. Eu não vou mais precisar disso aqui. Eu deixei o grupo junto, tá? O grupo dos diáconos acabou ficando juntos. Então, os apóstolos, vamos pegar aqui os apóstolos e vamos levar lá para os apóstolos, ó, aqui. Vamos pegar a palavra, vamos levar lá para a palavra, que está aqui, certo? Deixa eu colocar uma vírgula. Estes, lhes impondo a mão, estes quem? Os apóstolos. Lhes impondo as mãos, lhes quem? Os diáconos. Então, vou trazer para cá, para os diáconos. Deus a gente já tem aqui. Jerusalém. Número, a gente já tem essa palavra aqui em cima, ó. Vamos trazer para cá. Que classificação é isso? É a gente contar as aparições de cada personagem. Discípulos. O discípulos é a igreja, a gente já viu isso desde o princípio. E sacerdotes é o outro personagem. Apareceu ainda a fé, né? A fé, vamos tirar ela daqui, porque a gente já tem a fé em algum lugar aqui. Aqui embaixo. Isso. Agora sim, nós praticamente terminamos. Eu só vou aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente trabalhar melhor, né? Para ter uma visualização melhor. Pronto. Aí agora eu vou contar os personagens, tá? Eu posso puxar a Antioquia bem para cima. E agora vamos lá. É igual a 1. Vou copiar isso aqui. Ctrl C. Colocar um ponto aqui, porque esse é o último. Jerusalém aparece uma vez. As mãos aparece uma vez. Antioquia uma vez. A fé aparece 2 vezes. Os diáconos juntos. Os diáconos juntos, eles aparecem 3, 6, 9, 10, 11 vezes. Juntos, eles aparecem 11 vezes. Deixa eu ver por que aqui está dando esse
esse sinalzinho aqui. Isso. O parecer, uma vez. O ministério, uma vez. A oração, uma vez. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. O serviço, duas vezes. A sabedoria, uma vez. O espírito, duas vezes aparece. A reputação, uma vez. Esses homens aqui, duas vezes. As mesas, escolhei homens. Esses homens aqui eu vou juntar aos diáconos, tá? Deus aparece duas vezes. Palavra, a palavra, né? Palavra de Deus aparece três. É, os apóstolos aparece três, seis vezes. A distribuição aparece. Opa, Ctrl Z. A distribuição uma vez. A murmuração uma vez. Percebe? Essas coisas tudo são. Murmuração é um pecado que Deus abomina. É uma palavra importante. Mas não nesta passagem. Então nós temos 3, 6, 9, 12, 13. 13 aparições aqui da igreja. Naqueles dias aparece duas vezes. Duas vezes. Agora sim a gente contou, só que eu vou juntar aqui aqueles homens, essa palavrinha aqui, porque isso aqui é os diáconos, tá? Escolhei homem aos quais encarregais. Então eu vou pegar os diáconos que estão aqui embaixo, porque é o mesmo grupo, né? Estamos falando do mesmo grupo. Vou trazer para cá. E só vou aumentar o número de vezes aqui que eles apareceram, que de 11 passou para 13, certo? E aqui eu vou puxar para cá. Pronto. Uma vez que eu terminei de fazer essa contagem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles na ordem. Eu vou colocar eles na ordem como? Eu vou numerar. Primeiro, nessa numeração, eu vou descobrir quantos personagens ao todo essa cena me produziu, certo? Então eu copio todos eles aqui, venho aqui embaixo, ó, pode ver que tem um, dois, três. Isso aqui é um recurso que a gente tem no Microsoft Word que nos permite fazer essa numeração, certo? Então eu vou numerar todos os personagens, tá? Aqui indistintamente eu numero todos. Descubro então que a gente tem nessa cena 22 personagens. Só que, olha só, eles não estão na ordem. Qual que é a ordem? Do maior para o menor. Então vamos colocar isso na ordem. Quem é os discípulos é mais do que aqueles dias, não é? Então vamos chegar os discípulos para o lugar deles, para cá, ó. Vamos pegar os discípulos. Pronto, os discípulos tá em primeiro lugar. Opa, eu esqueci aqui um detalhe. O número, eu preciso colocar aqui também, né? 2. Isso. Número, murmuração. Ó, os apóstolos estão em maior número do que aqueles dias. Então vem para cá. Vamos descer um pouquinho. Ó, a palavra de Deus, ela está em maior número do que aqueles dias. Vamos subir aqui. A igreja está em maior número do que todos esses aqui, inclusive do que a palavra. Então a gente sobe a igreja para o lugar certo, que é aqui. Pronto. A gente tem aqui Deus. Deus está na frente do 1, da murmuração.
certo? Então, eu estou fazendo essa classificação aqui, colocando cada um no seu devido lugar, em ordem. Você pode falar assim, pastor, professor, eu já não posso apagar todos os figurantes, porque quem são os figurantes? Os figurantes são aqueles personagens que aparecem muito poucas vezes. Por exemplo, aqui ó, sacerdotes, Jerusalém, mãos, Antioquia, parecer, ministério, tudo isso são figurantes, certo? Agora sim, ó, eu estou na ordem correta, a ordem decrescente, do maior para o menor. Ó, o maior, os discípulos ou a igreja, a comunidade. A igreja aparece 13 vezes. Ah, tem um errinho aqui, que é os diáconos, aparece em segundo lugar. Eles aparecem empatados, mas é pela ordem de aparição. O que apareceu primeiro está em primeiro lugar. Então, a igreja em primeiro, os diáconos como um grupo em segundo, sabe? Se for separar individualmente, eles vão perder para todo mundo. Mas os diáconos como um grupo. E a gente percebe que eles são um grupo porque fala, escolhei homens aos quais. E depois o nus aqui do 6 e o lhes do 6 faz com que a gente junte eles num grupo só. Então eles aparecem tanto quanto a igreja, mas em segundo lugar. Depois nós temos os apóstolos em terceiro e a palavra em quarto lugar. Beleza? Então agora vamos eliminar os figurantes. Quem são os figurantes? Aquelas palavras que aparecem uma vez, duas vezes. Só que eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer todo esse exercício para mim ir tendo contato com os personagens. Porque quanto mais eu tenho contato com o texto, mais eu aprendo sobre aquele texto. E aprender sobre aquele texto é muito importante. Então, vamos lá. Aprendemos aqui, certo? Temos aí 1, 2, 3 personagens. Agora nós temos o assunto geral. O assunto geral, ele sempre se baseia nesses 3 personagens. Então temos a igreja, os diáconos e os apóstolos. O texto foi escrito para... O meu teclado está bem sensível. Para mostrar um momento da igreja. Um momento da igreja em que ela necessitou de homens de homens muito sensível, de homens. Esses homens aqui tem que estar aqui, ó. Homens para desempenhar um trabalho que os apóstolos não deveriam desempenhar. Apóstolos que os apóstolos não deveriam desempenhar. Pronto. Terminamos então de descobrir o assunto geral da passagem. Essa cena foi escrita para mostrar um momento da igreja em que ela precisou, a igreja está crescendo, ela precisou de homens para desempenhar determinado serviço. Então, à medida que uma igreja cresce, ela vai precisando de pessoas para desempenhar determinados serviços que vão surgindo com o seu crescimento. Então, ela vai precisando de pessoas. E essas pessoas precisam desempenhar o papel que os presbíteros, que os líderes não devem desempenhar, porque se eles forem desempenhar, eles vão ser retirados de fazer aquilo que eles mais precisam se empenhar em fazer, que é se dedicar à oração
e ao ministério da palavra, segundo a gente entende aqui. Muito bem, terminamos o nosso exercício de classificação. Agora, eu vou só ajustar isso aqui, mas eu posso fazer depois. A gente vai para as descobertas das verdades iniciais, mas a gente faz isso numa aula sequencial que eu espero que você volte a assistir comigo. Deus abençoe a sua vida. Até mais.